de imediato para o assunto que aqui que consta deste ponto 3 da ordem, da ordem do dia, com a intervenção da senhora deputada Inês Sousa Real do PAN, que tem até 8 minutos para apresentar a sua questão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Dou nota só ao Sr. Ministro, até para facilidade na condução aqui da primeira intervenção, que irei repartir a intervenção para que seja mais fácil depois também responder, porque tenho 4 blocos diferentes de questões, mas ainda queria dar nota ao Governo, neste caso ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, que o Sr. Secretário de Estado, quando há que elogiar, elogio, mas deixe-me que lhe diga que em relação à Sra. Provedora, o PAN ainda está a aguardar o PAN e a Assembleia da República os relatórios de atividade que estão em falta e, portanto, poderemos elogiar quando for dado conhecimento do trabalho que é feito, porque até lá não temos de facto como ter conhecimento. Mas em relação àquilo que é a integração na base de dados do gov.pt, o MICAS, que é o meu gato, já tem efetivamente o seu documento online e, portanto, reconheço que aquilo que o Sr. Secretário de Estado diz que já está operacional e que, portanto, qualquer detentor de animal de companhia pode efetivamente proceder à consulta online da sua informação. Naquilo que diz respeito à audição que aqui nos traz hoje, o canil de Foscoa, há pouco o Sr. Ministro estava muito indignado e eu partilho da sua indignação, desconheço porque é que a Associação não denunciou o caso, neste caso das aves, portanto, aquilo que tinha sido os 3 meses de delonga, desconheço porque não temos conhecimento direto da delonga, mas pergunto-lhe desde logo como é que há de designar também perante a inoperância das autoridades competentes durante mais de 10 anos. Porque se para 10 meses para o Sr. Ministro já é de facto condenável e que acompanho, eu teria denunciado de imediato, desconheço as razões que levaram a essa delonga, mas neste caso do canil municipal de Foscoa, nós tivemos aqui já a audição de várias entidades e a própria DGAV reconheceu que pelo menos desde 2012 tinha conhecimento destes factos e durante mais de uma década não foi feito absolutamente nada em relação a um canil municipal que estava a ter uma prática de maus tratos contra animais de companhia, cujo estado dos animais era bem visível e é nas fotografias. Aliás, elas fazem parte do processo de crime que está a decorrer. Temos a constituição como arguido também do próprio Presidente da Câmara, dos médicos veterinários municipais, entre outras entidades, e este caso é paradigmático do estado do bem-estar animal no nosso país. Aqui permita-me só dar um passo atrás, porque Portugal evoluiu nos últimos anos. Não vejo, de facto, nada contra que não se reconheça que há uma clara evolução desde que passámos a ter uma política de não abate, desde que passámos a ter verbas que estão previstas no Orçamento do Estado e que estão a ser executadas, e bem, eu não vou dar palmadinhas nas costas por executar, ainda bem que executam, que a legislação é para cumprir. Mas há, de facto, aqui uma falha no acompanhamento aos canis municipais, porque estamos a falar de entidades do próprio Estado, que têm uma obrigação para com os animais que estão à sua guarda, de os proteger e de não permitir que haja maus tratos contra estes. E, portanto, muito nos espanta que neste caso, e na sequência até destas denúncias, se verifique que não há nenhum responsável público que ao longo destes anos tenha comprometido a atuar. O ICNF, e neste caso, permitem-me dizer que, em particular, a GNR e os agentes que levaram a cabo esta fiscalização fizeram, e muito bem, o seu trabalho. Porque temos pela primeira vez até responsáveis do Estado, até com a condução de entidades públicas, portanto há aqui um contraponto, por um lado temos entidades que falham, por outro temos entidades que efetivamente atuam, a atuar quando existiam indícios de maus tratos. Foram resgatados 73 animais, muitos deles feridos, subnutridos, cadelas grávidas, animais em sofrimento extremo e ainda existiam animais, já cadáveres, cujos cadáveres estavam em arcas congeladoras que nem sequer eram as próprias para acondicionar cadáveres de animais. A pergunta mais básica, Sr. Ministro, é desde logo se tinha ou não conhecimento destas denúncias a par da DGAV. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Muito obrigado. Senhora deputada, não tinha conhecimento. Como também estou certo que a senhora deputada não tinha. Desde 2012. Porque se tivesse também tinha atuado. E, portanto, há aqui um trabalho que a este nível todos temos responsabilidades, todos temos de atuar e em termos da proximidade, a proximidade deve reforçar esse trabalho porque é mais fácil se ter o conhecimento das situações. Mas eu não tinha
não tinha conhecimento. Se tivesse conhecimento, obviamente, que tinha atuado. A verdade é que nós, em termos de bem-estar animal, temos feito um grande progresso e uma grande execução. Aliás, em 2024 foi o maior apoio de sempre. E não foi só o maior apoio de sempre em termos orçamentais, porque não adianta pôr muito dinheiro no orçamento e depois não executar. Foi o maior apoio de sempre e o maior executado de sempre. Nós, em relação a esta questão, que já aqui foi discutida, a informação que eu tenho é que houve um financiamento em 2022 por parte do ICNF para a construção de um centro de recolha oficial. O concurso depois não deu lugar à adjudicação, porque da informação que tenho tem a ver com os custos que eram superiores e, portanto, em relação ao que estava no caderno de encargos, e as propostas não foram admitidas. Haverá um novo concurso. Este processo, também ao que me dizem, está a correr trâmites noutros locais em segredo de justiça e, portanto, nem toda a informação, estou certo, que poderá ser pública, no fundo. Agora, não havia conhecimento. Se há pessoas que tinham conhecimento e não divulgaram, ou não atuaram, deveriam, obviamente, ter atuado desde que tivessem competência para essa atuação, como é lógico. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor. Sr. Ministro, a DGAV certamente tinha competência e, portanto, pelo menos enquanto teve essas competências antes de passar para o ICNF e que depois foram devolvidas e, portanto, estamos aqui a falar de mais de uma década e numa década ambas as entidades eram competentes e, portanto, pergunto-lhe também se não acha que é inaceitável que as entidades não atuem quando têm competências, independentemente da queixa que possam ter sobre os diferentes meios. Em 10 anos, acredito que teria sido mais do que possível fazer essa fiscalização. Depois, por outro lado, porque este processo, de facto, demonstra um problema estrutural. E eu bem sei que há dimensões que estão no âmbito do segredo de justiça, mas há outras que não estão. E toco precisamente no exemplo das verbas. Temos aqui, assim, uma Câmara Municipal que recebeu mais de 220 mil euros de financiamento público para o novo centro de recolha. A obra não foi executada e, portanto, importa perceber se houve fiscalização da aplicação desta verba, portanto, se a mesma, tendo sido transferida para a autarquia e não tendo sido executada na construção do canil no centro de recolha oficial, que mecanismos é que o Governo está a pôr em prática para que haja também uma fiscalização? Porque há pouco mencionou, e bem, a questão das verbas do Orçamento de Estado. Eu já agora recordo-lhe que o PSD votou contra esta inscrição desta verba, portanto eu saúdo e fico muito feliz por ver que agora reconhece a importância que as verbas têm, que a execução tem. Só tenho pena que não nos tenha acompanhado antes, mas o que é importante é que hoje tenha consciência desta importância destas verbas e tenho a certeza que num próximo orçamento vamos conseguir fazer melhor. E até aqui um outro problema que lhe quero colocar. Precisamente por haver prazos tão curtos, eu recordo que este último concurso teve apenas 13 dias, foi aberto um concurso de 1 a 13 de outubro, o que não permitia que a nível do território nacional todas as entidades, sejam centros de recolha oficial, sejam associações, pudessem concorrer em igualdade de circunstâncias, porque associações que já concorreram antes têm evidentemente uma vantagem sobre aquelas que se calhar mais precisam e menos têm capacidade de concorrer. Ou centros de recolha que não têm capacidades, a mesma coisa. Agora, no caso em concreto de Vila Nova de Foz de Coa, temos um canil municipal que recebeu 220 mil euros e que não investiu esta verba num canil. E, portanto, o que é feito para perceber, quando estamos aqui com um protocolo, não só com a Junta de Freguesia que não cumpre, como também depois na outra dimensão, que é um problema também estrutural que tem a ver com a falta de médicos veterinários municipais. Ou seja, os poderes da autoridade sanitária. Temos neste momento 55% dos municípios portugueses que não têm médico veterinário municipal. A partir do momento em que não há, e dou-lhe um caso flagrante, não falo já no caso de Foz de Coa, mas no caso de Lisboa, a capital do país, não tem médico veterinário reconhecido como autoridade veterinária conselhia. E, portanto, certamente que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, e eu bem sei, por aquilo da experiência que tenho, que os tribunais não têm posto em causa a intervenção dos médicos veterinários que estão nomeados e que são contratados diretamente pela autarquia, mas nomeados como autoridade veterinária conselhia. Já aqui reconheceu o Sr. Diretor-Geral da DGAV que não existe.
E, portanto, quando a capital do país não tem, o que é que vamos dizer em relação ao resto do país? É porque, efetivamente, das duas uma, ou se investe efetivamente em ter uma estratégia clara, uma articulação clara entre as várias entidades, os centros de recolha oficial, as associações, os próprios particulares, os médicos veterinários particulares também têm que ser parceiros, as perícias médico-veterinárias forenses, ou então dificilmente nós vamos conseguir evitar que aconteçam mais casos como Foscoa. Porque aquilo que se pretende neste momento evitar é que, eu vou-lhe dar vários exemplos, Foscoa, Moncorvo, Palmela, Elvas, Guarda, Proença Nova, Almeirim, Moncorvo, tudo isto são municípios onde já houve denúncias de maus tratos a animais, abates ilegais, ao arrepio daquilo que a lei prevê, e o PAN já denunciou inclusivamente estas situações, quer ao Ministério Público, quer à própria DGAV e ao ICNF, que não têm neste momento qualquer acompanhamento. E eu estou disponível para entregar um dossiê ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado com toda esta informação que nós fizemos chegar às autoridades públicas. Agora, isto é um país sem rei nem roque e, portanto, gostaria de lhe perguntar de forma muito clara, em relação à cobertura nacional das autoridades veterinárias concelhias, qual a estratégia para evitar que casos como o de Foscoa voltem a acontecer e para termos os próprios médicos veterinários municipais, de alguma forma, sem estarem sobre a monitorização de ninguém, porque o que aconteceu em Foscoa, ou que ainda ontem numa audição aqui tivemos sobre Moncorvo, não pode acontecer. E, portanto, há alguma estratégia neste momento para garantir esta nomeação e este acompanhamento em relação a casos como não só como o de Foscoa, quer em relação à aplicação das verbas e execução, quer em relação à nomeação. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, eu não tenho dúvidas que a Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa vai utilizar corretamente as verbas que estão atribuídas. Até porque nós, neste momento, instituímos a necessidade de, nos apoios, que já deveria acontecer antes e não aconteceu, das verbas serem transferidas e se provar e termos as faturas daquilo que está a ser feito. E esses controlos têm de ser reforçados. Agora, no que diz respeito a esta questão, a Câmara Municipal ficou em saldo de gerência com o montante, portanto, pede a autorização para depois utilizar esse montante, ou seja, não vai utilizá-lo para outro fim. E, portanto, não tenho dúvidas, nem tenho nenhum indício que tal não acontecerá. Mas será fácil de provar o contrário e não acredito que a Câmara Municipal tenha uma atitude que não seja a da utilização de um recurso financeiro para um fim que todos queremos que seja concretizado. E, portanto, eu não colocava sequer, nem coloco essa possibilidade, e não sei se a Sra. Deputada tem alguma informação contrária a esta, que eu não coloco sequer como possibilidade. Eu, já há bocado disse, eu sou um municipalista, os nossos presidentes de Câmara Municipais fazem um trabalho extraordinário e também neste domínio muitas vezes até se substituem ao Estado e, portanto, não tenho o princípio da desconfiança nem em relação aos agricultores, nem em relação aos autarcas. No que diz respeito à questão dos médicos veterinários, eu espero que também nos ajude a ter médicos veterinários, por exemplo, também para a produção animal, onde temos falta de médicos veterinários. É importantíssimo. E os médicos veterinários, não temos o número suficiente, no fundo, para os objetivos que traçamos, e depois as carreiras públicas nem sempre são suficientemente também atrativas. Mas estamos disponíveis para que os médicos veterinários, para a existência de médicos veterinários nos municípios e para reconhecer esses novos médicos veterinários. Há também uma outra palavra que é importante, que eu há bocado falei na palavra proximidade. É em termos locais nós termos uma sensibilização para estas questões e em relação ao futuro, nós, para além do investimento, que é um dos maiores de sempre, e investimento não só em termos de orçamento como de execução, há que ter atitudes de prevenção. Nesta proximidade, a questão da identificação, da esterilização é essencial, mas depois um outro ponto, que é o da responsabilização, e insiste-se pouco
nesta matéria, onde os detentores dos animais também têm de ser responsabilizados, e há muito abandono que é inaceitável, e nesse domínio também há um plano de atuação para este objetivo. Em vários domínios a prevenção é sempre a melhor solução, e aqui a prevenção também é extremamente importante. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega, porque é um dos autores também do requerimento sobre esta matéria. Tem até 8 minutos, Sr. Deputado. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Estamos aqui hoje para debater o caso gravíssimo que existiu de maus-tratos animais que estavam à guarda de um município português, neste caso em Foscoa. Também ontem tivemos aqui uma audição sobre um caso semelhante, neste caso em Torre de Moncorvo, e, portanto, nós gostávamos de trazer para este debate, Sr. Ministro, se nos permitisse, uma leitura um pouco mais nacional, aproveitando o facto de estar aqui connosco hoje, uma vez que tem a tutela do bem-estar animal, e, em boa hora também, quero congratular o Sr. Ministro por ter passado essa tutela dentro da Administração Central do Estado, do ICNF para a DGAV. De facto, é na DGAV que existe um conhecimento centenário daquilo que é o bem-estar animal, nomeadamente dos animais de companhia, não só dos animais de pecuária que o Sr. Ministro já se referiu, mas também dos animais de companhia. E além desse conhecimento centenário e histórico, existe também a sede científica, pois é na DGAV que estão empregados os detentores do conhecimento científico do animal, que são os médicos veterinários. Ora, partindo deste princípio, gostava de perguntar ao Sr. Ministro se tem nos seus projetos, nos seus objetivos para esta legislatura do seu Governo, capacitar a DGAV finalmente com tudo aquilo que são os meios técnicos e os meios humanos para que possa cabalmente cumprir as suas competências e a sua missão. E pergunto-lhe isto, Sr. Ministro, porque a DGAV, a Sra. Diretora-Geral da DGAV, esteve cá, a ser também ouvida sobre este assunto, e traçou-nos um cenário um pouco preocupante. Disse que a DGAV tinha um quadro de pessoal de 1.300 lugares, mas que só 852 é que estavam preenchidos. Disse-nos que os 14 médicos veterinários que tinham vindo do ICNF e que trabalhavam sobre o bem-estar animal dos animais de companhia tinham trazido os seus próprios computadores do ICNF, porque havia problemas na DGAV para lhes atribuir máquinas tecnológicas, mas que não trouxeram nem as viaturas, nem os guardas florestais e que, portanto, a Sra. Diretora-Geral disse-nos aqui nesta Assembleia que a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, neste momento, não tinha capacidade para fazer o mesmo número de inspeções, que ascendiam a mais de 1 milhar, de centros de recolha oficial de animais e de associações que têm protocolo com os municípios e que, portanto, disse aqui que não conseguiam garantir o mesmo número de inspeções que fez o CNF, que eram 1.600. Ora, porquê é que isto nos preocupa? Porque nós vimos imagens que decorrem deste caso, onde vimos imagens de animais que estavam assim, que estavam à guarda do Estado, que estavam neste estado e que depois ficaram num estado totalmente diferente. Por exemplo, este animal que estava totalmente caquético, aparentemente doente, e que depois ficou assim. Este é o mesmo animal, Sr. Ministro. Veja a diferença quando estava à guarda do Estado e quando estava à guarda de uma associação que foi depois contactada para poder resgatar estes animais. Este é também o outro, assim estava antes, assim ficou depois. Ora, isto não pode acontecer, Sr. Ministro, e, portanto, é competência e obrigação do Estado fazer com que o Estado, que é uma pessoa de bem, consiga que no nosso território nacional os animais sejam bem tratados, porque, claro, que uma civilização é também avaliada pela forma como trata os seus animais. E estendendo um pouco mais esta pergunta, gostava de lhe perguntar também o que é que o seu Ministério está a fazer para que finalmente em Portugal todos os municípios possam ter um médico veterinário municipal. É que também nos foi dito aqui que dos 308 municípios que existentes no nosso território, só 138 é que têm médico veterinário municipal. É claro que uma parte é a responsabilidade dos municípios, e eu também sou municipalista, Sr. Ministro, o nosso partido, o Partido Chega, é um partido também fortemente municipalista, mas nós temos que ser exigentes com os municípios, não é só ser complacentes.
temos também que ser exigentes e, portanto, temos que, a partir da Assembleia da República e a partir do Governo, destes dois órgãos de soberania, também ter essa exigência com os municípios. Outro número que foi bastante preocupante e que nos foi dito ainda ontem aqui, Sr. Ministro, pela Sra. Diretora-Geral, é que nesses 308 municípios, só 124 é que têm centros de recolha oficiais e acrescenta-se a estes 124, 12 centros de recolha oficial que são intermunicipais. Ou seja, muito mais de metade dos municípios portugueses não têm um centro de recolha oficial. É claro que podem fazer protocolos com associações e graças a Deus que eles existem, porque de outra maneira o panorama nacional seria muito pior, mas o Estado tem que se fazer valer das suas próprias valências, dos seus recursos humanos e dos seus recursos técnicos para poder fazer cumprir as leis de legislação de bem-estar animal. Finalmente, Sr. Ministro, queria terminar o meu tempo para lhe perguntar sobre quais é que são os planos de fiscalização no nosso país. É que a Sra. Diretora-Geral tem dito aqui reiteradamente que nos planos de inspeção existem para estes 124 centros de recolha oficial e para as associações que estão declaradas. Ora, o que nós vimos ontem pelo caso da Torre de Moncorvo é que se um canil, se uma associação, se uma instalação não tem a pré-informação dada ou se não existir nenhuma queixa, não existe um plano de fiscalização abrangente para todo o território. E não estou a falar das autoridades de policial, dos órgãos de polícia criminal, estou a falar mesmo da Administração Central do Estado. Não preocupa, Sr. Ministro, que não exista este plano territorial exatamente baseado no facto de não termos meios humanos suficientes na DGAV para que isso aconteça. E, finalmente, Sr. Ministro, lamento que só tenha tido tempo hoje para vir a este Parlamento responder sobre este assunto, porque o requerimento do Chega para este assunto é do dia 2 de julho de 2025, portanto já bastante tardio. De todo o modo, gostava que respondesse frontalmente a estas questões, porque são questões que preocupam o Chega e preocupam também o país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria apenas dar uma informação que a vinda do Sr. Ministro era após a vinda de todas as outras entidades e, portanto, não foi assim há tanto tempo que veio as últimas entidades e, portanto, não foi só... portanto, também houve esta objetividade. De todo modo, tem a palavra o Sr. Ministro agora para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Frazão, eu tenho a disponibilidade toda para vir aqui, já o disse, venho com todo o gosto sempre às horas que for necessárias e inclusivamente sei que uma audição foi desmarcada, não sei se foi esta, a pedido de um grupo parlamentar que não é o meu e, portanto, estou a procurar ser simpático na resposta. Relativamente à DGAV, há desde logo um ponto que eu considero importante e que até está relacionado também com a agricultura. Não há a percepção da importância da DGAV. Não existe essa percepção. Não existe em termos públicos e não existe muitas vezes em termos daqueles que são os decisores políticos. A DGAV é essencial não só para a segurança alimentar, em termos das importações, das exportações, para o bem-estar animal, para a nossa economia, para a própria coesão territorial. É absolutamente imprescindível. E estamos a reforçar os meios. E estão concursos em curso. Eu espero é que eles sejam preenchidos. E essa é uma outra questão, que é esta atratividade. Agora, nós não podemos desistir. E eu também não sou a favor de que só o Estado é que pode resolver e, portanto, se pudermos muitas vezes delegar, delegamos. Se puderem delegar, delegando, nós até podemos reforçar o controlo e prestar um melhor serviço. O Estado, nem só ele faz bem e, às vezes, os privados, as associações, até fazem melhor. Relativamente àquilo que é os pedidos
dos municípios para o reconhecimento, em 2025 foram feitos 20 pedidos e foram todos eles reconhecidos, e depende do pedido do respectivo município. Se puder ser intermunicipal, em muitos casos, tanto melhor, desde que haja uma cobertura. Eu tenho a indicação que temos 144 médicos veterinários reconhecidos, pode não ser o número que tem, não vou dizer qual é o número que está certo. Agora, aqui um grande avanço e uma grande necessidade que temos a este nível, no que diz respeito às competências da DGAV, ao seu reforço. Eu estou certo que naquilo que é a reforma do Estado deve ser reconhecido esta necessidade, este objetivo, e também por isso eu falava da percepção, do reconhecimento, da compreensão do trabalho e de instituições que temos, que nem sempre é devidamente valorizado. Olha, um outro exemplo é o INIAV, quase ninguém sabe o que é o INIAV e a importância que o INIAV tem e o trabalho que faz com a DGAV e a qualidade que ali temos e inclusivamente o equipamento de ponta que se tem e a importância disto para se verificar imediatamente o tipo de vírus que existe, a sua atuação, a rapidez em termos da resposta, e nem sempre há esta percepção. É um trabalho que nós temos todos de fazer, porque às vezes não valorizamos o que temos, não expomos as capacidades que temos e depois também não se reconhece algumas limitações que acabam por ser um prejuízo para todos nós. Relativamente à fiscalização, eu há bocado utilizei a palavra necessidade de responsabilização e proximidade. Essa fiscalização deve acontecer da parte do Estado, mas também é necessário que exista, no fundo, à escala local. Às vezes impressiona-me casos que como aquele que estamos aqui a discutir, como é que está-se tanto tempo sem se saber, mas há outros tipos de outras matérias que não têm a ver com este caso, em que como é que é possível que ninguém soubesse, que ninguém tivesse visto e não se tivesse atuado. E, portanto, a questão é, existir fiscalização implica recursos humanos e a fiscalização, se só for direcionada para aquilo que for legal, fica em falta tudo aquilo que não está a funcionar, porventura, como devia estar. E, portanto, essa fiscalização e essa necessidade está também nas mãos do Sr. Secretário de Estado, que tem feito um trabalho nesta matéria que todos nós reconhecemos. Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Pedro Frazão ainda tinha um minuto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria só concretizar algum dos temas a que se dirigiu e que, de facto, me parece que vão no sentido correto, mas gostava que o Sr. Ministro se conseguisse mesmo comprometer com este objetivo de colmatar os mais de 500 lugares que faltam preencher na DGAV, e gostava também já agora de perguntar ao Sr. Ministro, face a essa possibilidade dos concursos que foram lançados ficarem desertos por via da pouca atratividade salarial da carreira de técnico superior na administração pública, porque os médicos veterinários não têm uma carreira especial dentro da administração pública, como têm, por exemplo, os médicos ou os enfermeiros ou outra profissão de saúde, e, portanto, gostava de perguntar objetivamente ao Sr. Ministro se se compromete em criar uma carreira profissional especial de médico veterinário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim, o Sr. Ministro, para concluir esta questão. Muito obrigado. A reforma do Estado está em curso. Há várias possibilidades que estão em cima da mesa. A questão da atratividade salarial é importante. Também é importante que exista disponibilidade, e se nós olharmos para, no domínio também da agricultura, que é um outro trabalho que se tem de fazer, o número de engenheiros agrónomos, o número de veterinários, que são absolutamente essenciais, ficam aquém das necessidades. E, portanto, por um lado, é necessário que haja atratividade, por outro, é necessário que haja também essa formação e esse trabalho. Eu não vou estar a fazer compromissos que não dependem só do Ministro da Agricultura e onde as questões financeiras
também estão em cima da mesa. Se olhar para aquilo que nós temos em termos financeiros no que diz respeito ao Ministério da Agricultura, repare bem que nós adicionamos 118 milhões de euros por ano do Orçamento do Estado e nunca houve um Orçamento do Estado que contribuísse tanto para a agricultura. Não, eu provo isto, é fácil de se demonstrar. Isto também é importante até por causa do próximo quadro financeiro plurianual, para que se comece também já a sinalizar um montante em termos de Orçamento do Estado que não pode ser inferior. Pronto, nós, em relação àquilo que são os inspectores de recursos marinhos, nós temos uma carreira de inspeção e a essa semelhança temos esse objetivo. Veremos neste momento também os recursos financeiros e a negociação interna que temos de fazer. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. Esta é a terceira audição sobre o tema do encerramento do Canil Municipal de Foscoa e parece-me evidente que todos já estamos esclarecidos sobre aquilo que aconteceu e já foram muitas entidades ouvidas e, portanto, nada mais haverá de novo a dizer sobre este tema. Aproveitando aqui a presença do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, podemos sim falar um bocadinho sobre as questões do bem-estar animal, reconhecendo, primeiramente, que pelo país fora há excelentes exemplos de municípios a trabalharem bem a questão do bem-estar animal, com bons exemplos de centros de recolha oficial e, portanto, nunca podemos querer passar a ideia que, por um mau exemplo, ou dois ou três, que acredito que sejam cada vez menos, isso mancha toda uma classe de autarcas que me parece a mim fazer um trabalho extraordinário em todo o território nacional, como já aqui foi dito, e substituindo-se muita vez àquilo que são as obrigações do Estado. Nós tivemos ontem mais uma audição sobre um tema de um canil municipal, no caso o Torre de Moncorvo, e está evidente em todas elas o compromisso do PSD e deste Governo com o tema do bem-estar animal. Aliás, este Governo, ou melhor, não há nenhum outro Governo na nossa memória que tenha feito um investimento tão grande na temática do bem-estar animal. Senhores deputados, isto não são apenas palavras. São palavras que se comprovam com números concretos, quer orçamentais, quer até no campo da execução orçamental, daquilo que tem sido o investimento do Governo no bem-estar animal. Mas se vos custa admitir isto, que eu admito que possam não admitir por questões meramente políticas, admito, mas não percebo, eu gostaria aqui de perguntar ao Sr. Ministro, depois de termos ouvido também ontem a Sra. Diretora-Geral da DGAV, a doutora Susana Pombo, e a sua chefe de divisão de bem-estar dos animais, a doutora Susana Santos, a detalhar de forma exemplar que o bem-estar animal tem sido, de facto, uma prioridade nacional. E, portanto, Sr. Ministro, sendo certo que há sempre coisas a fazer e nem tudo está feito por isso mesmo, estas audições têm sido muito úteis para nos trazer ou fazer refletir acerca deste tema. E eu perguntava-lhe, em matéria legislativa, o que é que mais pode ser feito para podermos auxiliar os técnicos do Ministério, dos diversos organismos, para que cumpram a sua missão e combatam estas questões dos maus tratos, que isto passa apenas a ser uma questão de má memória e que a regra passa a ser, em todo o lado, o bom tratamento dos nossos animais de companhias, porque eu disse noutras audições, e volto aqui a dizer, o tema do bem-estar animal não é propriedade de nenhuma força política. É transversal, creio eu, a todos os partidos. Portanto, não há aqui partidos que defendem mais ou menos a causa animal. Parece-me que é evidente que todos defendem a causa do bem-estar animal, se calhar até mais do que a senhora deputada. E eu vou-lhe dizer outra vez uma coisa que já lhe disse anteriormente, senhora deputada do PAN, é que
A senhora deputada do PAN é muito engraçada, mas ela de facto não pode falhar em termos municipais nestes temas do bem-estar animal, porque o PAN não governa nenhuma Câmara. Porque se o PAN governasse alguma Câmara Municipal, possivelmente também teria algumas falhas que depois teria de justificar. Já foi aqui tratado também, eu admito que possa ser difícil ouvir que de facto o Governo está a ter um desempenho extraordinário nesta área, mas tem de ouvir, isto é a Casa da Democracia, e a senhora deputada nunca gosta de ser interrompida, mas é uma coisa que faz sistematicamente. Quando voltar a usar da palavra, pode ser que lhe aconteça a mesma coisa, mas eu diria, Sr. Presidente, que para terminar, e porque estou ainda, e podia não terminar já, mas para terminar, eu gostaria também que o Sr. Ministro nos pudesse aqui dizer de que forma é que o Governo pode agilizar ou ajudar a que os municípios possam ser cada vez melhores na sua ação, ser mais eficientes e possam cada vez mais conseguir contratar veterinários municipais, sabendo nós que há muitos concursos que ficam desertos, e eu estou convencido que essa é uma preocupação do Ministério e que certamente continuaremos este combate pelo bem-estar animal e continuaremos com ações concretas e como até aqui não havia sido feito, isto é uma evidência. Obrigado por tudo o que têm feito pela causa animal, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Obrigado em nome do povo português. Bem lembrado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Está-se para ser finalizado o regime geral para os animais de companhia e, portanto, teremos aqui, em termos de regras, de legislação, teremos aqui a parte do bem-estar animal incluída. No entanto, não basta a legislação, como nós acabamos de ver, porque com a legislação que temos podia-se ter atuado no caso do Vila Nova de Foscoa e demorou-se 10 anos a atuar. Mas que esta legislação fique incorporada para que haja essa responsabilização, esse conceito de proximidade. As câmaras municipais tudo faremos para ajudá-las, e há bocado eu referi que em 2025 foram feitos 20 pedidos de reconhecimento e eles foram todos reconhecidos e, portanto, são nossos parceiros, e concordo também com aquilo que refere quando afirma que os municípios, esmagadora maioria, faz um trabalho substituindo-se muitas vezes em relação àquilo que é o orçamento de Estado e o próprio Estado, um trabalho absolutamente notável. Mas também as associações. Portanto, há aqui muita sociedade civil presente neste objetivo. Também já referi a necessidade que nós temos de tornar, não só em termos da atração da profissão, para termos elementos suficientes em termos de disponibilidade, mas depois em termos da própria carreira. Agora, tudo isto tem de ser concretizado a vários níveis, e o nível do município é importantíssimo. Eu não excluo que as próprias Comissões de Desenvolvimento Regional Norte, face à proximidade que estou a referir, não possam também ter aqui um papel reforçado nesta área, nesta atuação, e nomeadamente no financiamento. Não podemos esquecer que vem aqui, no financiamento em termos de infraestruturas, não nos podemos esquecer que vamos ter um novo quadro financeiro plurianual, que já o abordamos aqui ao de leve. Falta saber se haverá ou não programas regionais, que eu espero que existam, e em termos regionais é preciso também esta proatividade para este objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. E dava a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. 7 minutos. Até 7 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Vou ser o mais sucinta possível. Cumprimentar novamente o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado e os assessores, os caros deputados. Esta é uma questão que já é transversal às nossas preocupações nesta Comissão, e é nesta Comissão que se debate o bem-estar animal, mas o bem-estar animal que tem necessariamente que ver com a saúde pública. E o conceito de uma só saúde, que efetivamente não está a ser valorizado, nunca foi valorizado, efetivamente, por tudo aquilo que é a nossa própria sociedade. E, portanto, nós só nos lembramos de casos relacionados com a sanidade animal quando temos zoonoses graves no país, que têm uma implicação direta na economia nacional e implica muito na vida das pessoas. E, portanto, a importância que se dá à saúde pública, à sanidade animal e também às questões relacionadas com a obrigação legal de haver uma estratégia nacional, e estamos a falar aqui de um caso de cães, maus tratos a cães, mas também temos problemas em gatos, e, portanto, os animais de companhia estão, de facto, com um problema gravíssimo a nível nacional de descontrole da população, porque as campanhas de esterilização, as campanhas que está a haver de adoção, não são suficientes para o controle. E os médicos veterinários municipais e também os presidentes de Câmara fazem muito aquém daquilo que são, efetivamente, capazes, até do ponto de vista financeiro e material, de resolver um problema que é nacional, que é do Governo, e é o Governo que tem que ter políticas públicas capazes, eficazes, no terreno. Nós não podemos imaginar quantos animais errantes é que temos nos nossos concelhos. E, portanto, o que é que acontece a esses animais errantes? Nós estamos aqui a centrar-nos no Concelho de Foscoa, quer de uma forma ou de outra. O Concelho de Foscoa tinha um local ilegal, onde colocava, aparentemente ilegal, onde colocava os seus animais. Mas em todos os concelhos deste país, em todas as aldeias, vilas e cidades, nós temos animais errantes e temos um descontrolo populacional tão grande que, de facto, se formam matilhas que atacam pessoas. Nós não podemos estar aqui a tratar este tema como se fosse um tema de menos importância, porque é realmente um problema nacional. E, portanto, ou o Governo, e até me podem dizer que tem o maior investimento em bem-estar animal, mas a verdade é que em toda a região norte só existe um médico veterinário dedicado ao bem-estar animal que veio do ICNF para a DGAF. E, por isso, não existem recursos humanos, não existem recursos materiais, não existem políticas públicas capazes, que até deviam ser negociadas, até com a própria Associação Nacional de Municípios Portugueses, e quando falamos de proximidade e quando falamos de responsabilização, não se pode responsabilizar um Presidente da Junta e um Presidente da Câmara que não têm meios, não têm capacidade de resolver um problema que é um problema grave que existe em todo o país e está-se efetivamente a agravar. Está-se efetivamente a agravar porque as pessoas cada vez abandonam mais animais. E não há, a taxa de adoção não é de todo comparável com a taxa de abandono animal. E porquê é que as pessoas abandonam os animais? Portanto, este é um dossiê que tem, de facto, de ser trabalhado com quem sabe e quem tem experiência nesta matéria. Nós não podemos ter um regime geral para os animais de companhia, nós não podemos dizer que os médicos veterinários, e por acaso até aconteceu dos inspectores de pescado que foram revistas os vencimentos e para os outros inspectores não foram revistas e, portanto, mesmo dentro do mesmo Ministério existem alterações que são feitas para uns e não são feitas para outros e, portanto, isso é uma discriminação negativa que não pode ser, não é admissível. Em relação ao dinheiro que está previsto, em relação ao dinheiro que está previsto para as instalações, é necessariamente diminuto. Umas instalações com 220 mil euros. Os CROs não têm capacidade para albergar a quantidade de animais. E, portanto, o não abate, o país não está preparado, não estava preparado para ter políticas públicas eficazes. E as políticas públicas têm que ser políticas públicas de emergência,
ou seja, para resolver um problema atual, e podemos ter políticas públicas de resolução de médio prazo e de longo prazo. Mas existe realmente uma questão que é atual e que o Governo tem que fazer uma intervenção direta, porque as políticas de esterilização vão ter, de facto, um impacto. A responsabilização dos proprietários, obviamente que sim, mas se os próprios proprietários retiram a identificação animal e o chip que identifica o animal para não serem reconhecidos, e, portanto, acabamos por ter um problema muito maior, que é de que forma é que nós, enquanto Estado, conseguimos controlar a educação dos próprios proprietários relativamente à responsabilidade que é ter um animal de companhia, porque existe essa responsabilidade. Existe essa responsabilidade. E, portanto, relativamente ao Governo, eu queria deixar, por um lado, as respostas que me forem dadas, que não sejam evasivas, como todas aquelas que têm acontecido durante esta audição. Não há respostas concretas, falam em milhões, mas a realidade que nós vemos no terreno não tem rigorosamente nada a ver com o país que vocês, que o Governo e que a própria bancada do grupo parlamentar do Sr. Ministro, que desconhecia que houvesse uma bancada parlamentar ministerial, mas de qualquer forma, se houvesse, é um país que não existe, aquilo que vocês nos vêm dizer é um país que, de facto, falando com agricultores, produtores pecuários, produtores florestais, pessoas que trabalham dia a dia com estas questões do bem-estar animal, questões que dizem que trabalham dia a dia com as questões desta natureza e que são responsabilizados e que são arguidos em muitos processos, sobre os quais têm responsabilidades que tinham que ser eventualmente partilhadas com o próprio Governo, com a própria DGAV, e, portanto, este acompanhamento, este diagnóstico, esta estratégia nacional é, de facto, uma emergência. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. A Sra. Deputada pede uma resposta concreta. Eu peço uma pergunta concreta. A Sra. Deputada já não tem tempo. Mas eu poderá... posso ceder o meu tempo? Não é muito habitual, mas... Então eu vou continuar, peço desculpa. Eu não fez nenhuma pergunta. E depois pede respostas concretas. Não consigo perceber. E, portanto, eu vou fazer um pequeno comentário àquilo que foi uma intervenção onde não houve nenhuma pergunta. E depois vem dizer que quer respostas concretas. Vou dar algumas informações. Na sanidade animal, se juntarmos aquilo que são os 12 milhões para as Alpes, as intervenções que temos, todas que temos feito, os 15 milhões, circa 3,5 milhões para aquilo que são... Nós temos cerca de 30 milhões de euros anuais e temos reforçado aquilo que é o montante para o bem-estar animal e temos executado. E naquilo que é a responsabilização, todo o trabalho que está a ser feito e tudo aquilo que referimos tem avançado e tem avançado com sucesso. Não se consegue fazer tudo de uma vez, mas sou daqueles que entende que mais vale ir fazendo do que não fazer nada. E quando nós melhoramos carreiras, por exemplo, nas pescas, não significa que não as melhoramos a seguir para os outros, significa que as melhoramos porque antes não tinham sido melhoradas. Muito obrigado, Sr. Ministro. E passava agora à Sra. Deputada Filipa Pinto, do LIVRE, para fazer a sua questão. Tem até 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o encerramento do canil municipal de Vila Nova de Foz de Coa não é apenas um episódio local. É o reflexo de uma falha estrutural na forma como o país encara as suas responsabilidades em matéria de bem-estar animal. Quando um abrigo municipal encerra abruptamente, dezenas de animais perdem o único espaço que tinham e as comunidades locais veem o seu trabalho voluntário e solidário ao mesmo tempo colocado em causa e mais necessário do que nunca.
Quando é encerrado, pelos motivos que este o foi, tudo piora, porque além de todo o processo encontram-se animais em condições indignas e muitas vezes à beira da morte. Foi o que aconteceu em Foscoa. Compete ao Ministério da Agricultura e Mar e, claro, sob a tutela ADGAV, garantir não apenas a aplicação das normas sanitárias, mas também o cumprimento do espírito da Lei nº 27 de 2016, da qual costumamos lembrar-nos porque proíbe o abate de animais errantes como forma de controle das populações, mas que também aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais. Ora, isto significou um aumento da responsabilidade para a tutela e para os municípios e passa a exigir uma capacidade de coordenação nacional robusta, um acompanhamento muito próximo dos municípios e, sobretudo, um apoio financeiro que garanta condições mínimas para a execução da lei. Contudo, no nosso entender, é precisamente aí que o Estado tem falhado. A tutela não pode limitar-se a aprovar legislação e depois deixar os municípios a lidar sozinhos com os desafios da sua implementação. A realidade é que recebemos inúmeros relatos de municípios e de associações zoófilas que são deixados sem o acompanhamento técnico e financeiro necessário para garantir o cumprimento das normas e a manutenção de condições dos centros de recolha. Muitos municípios enfrentam dificuldades estruturais, como já aqui foi dito, como a falta de veterinários municipais, instalações degradadas, ausência de pessoal técnico capacitado, ausência de financiamento estável e, perante estas limitações, acabam por não ter condições de levar a cabo a sua missão e, por vezes, resultar em eventos trágicos como este. Por muito boa vontade que tenham, e acreditamos que muitos tenham, torna-se muito difícil cumprir as suas obrigações. A primeira pergunta é, naturalmente, de que forma é que o Ministério, em coordenação com a ADGAV, justifica a falta de acompanhamento técnico e preventivo junto da autarquia de Vila Nova de Foscoa que resultou neste desfecho trágico. Segundo, dado que, como sabemos, a Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa recebeu cerca de 220 mil euros de fundos públicos destinados à melhoria das condições do canil municipal, pergunto que acompanhamento costuma realizar o Ministério através da ADGAV para garantir que esses recursos são efetivamente aplicados na reabilitação e cumprimento das normas e das obrigações das autarquias. Que medidas estão ou irão ser adotadas para assegurar transparência e prestação de contas na utilização de fundos semelhantes? Como é que se explica que o canil municipal de Vila Nova de Foscoa tenha funcionado e legalizado durante anos, com sobrelotação e falta de condições de salubridade denunciadas por veterinários, sem que a ADGAV, como entidade fiscalizadora do bem-estar animal, tenha intervindo preventivamente para obrigar a legalização ou encerramento atempado? Este caso despoltou algum esforço acrescido de fiscalização de canis municipais a nível nacional? Têm uma estimativa de quantos outros canis possam estar a funcionar de forma ilegal e em condições semelhantes? Qual é a taxa de cobertura de inspeções anuais que fazem nestes canis? Pode indicar quantas câmaras municipais em Portugal não dispõem atualmente de um canil ou centro de recolha oficial de animais a funcionar e quantos municípios continuam sem médico veterinário municipal em efetividade de funções? Existe algum plano para reforçar os recursos humanos e técnicos da ADGAV, particularmente no acompanhamento de centros de recolha oficial, mas não só, de forma a que a ADGAV possa atuar como uma parceira ativa e proativa dos municípios na melhoria e manutenção das condições de alojamento? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado também pela sua economia de tempo. E dava a palavra agora ao Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado. Muito obrigado pela Sra. Deputada Filipa Pinto. Eu já respondi a algumas dessas questões, mas não tem problema nenhum. É evidente que a tutela não pode deixar os municípios sós, mas confia nos municípios. O confiar nos municípios não significa que não se faça o controlo. Agora, antes de 2025 não se olhava sequer para a faturação, nem se pedia as faturas. E quando começámos a fazer isso, também há críticas a dizer que se pede faturas e há sempre alguma burocracia no controlo. Há determinadas coisas que podem ser feitas praticamente até com custos simplificados em alguns domínios. Eu sou um defensor de custos simplificados, ainda que também não tenha tido algumas más experiências enquanto estou a ministro nesse domínio. Mas nós devemos procurar a simplificação, mas obviamente também
aí o controle. Mas em relação aos municípios, eu não tenho nunca o princípio da desconfiança. O meu princípio é de confiança, certo, e a fiscalização existe. E eu não tenho a mínima dúvida que os 200 mil euros que foram para a conta do município serão utilizados para este objetivo. Nenhuma. Pronto. E vamos nos assegurar que assim seja. E os controlos também, eles são muito importantes. Em relação à pergunta dos centros de recolha oficial, são 124 em termos municipais, 12 intermunicipais. E se calhar os intermunicipais representam muitos mais concelhos, portanto não pode-se fazer a conta dizendo que se retira todos os outros municípios, porque os intermunicipais são para vários municípios, e a solução do intermunicipalismo a este domínio é algo que até devíamos também promover e desculpe, em muitos sítios é a melhor forma, porque Senhora Deputada, já agora explico aqui uma coisa, eu sou a favor da proximidade, mas há um momento em que essa proximidade deixa de significar qualidade por causa da escala. Seria muito próximo termos um hospital em cada concelho. É impossível termos um hospital em cada concelho, mas é importante que o hospital, quando se construa, sirva este princípio da coesão territorial. E em muitos sítios há mais qualidade, mais acompanhamento, mais cuidados, mais recursos num canil intermunicipal do que se fizeram um canil em cada um dos municípios. Porque o oposto era pôr um canil em cada freguesia, o que também não funcionava. Portanto, em termos de... isto não é assim em todos os sítios, mas em muitos sítios não tenho a mínima dúvida que o canil intermunicipal fornece mais qualidade do que o canil municipal em cada concelho. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu não tenho... tenho uma inscrição para a segunda ronda. A Sra. Deputada Inês de Sousa Real, faz favor, para a segunda ronda. Há uma segunda ronda, 2 minutos para a Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradecendo aqui a compreensão. Eu sei que já vamos aqui numa audição muito longa, juntamente com a regimental, mas precisamente pegando nesta questão até dos intermunicipais, eu pergunto desde já ao Sr. Ministro se alguma vez visitou o canil intermunicipal de Proença Nova. É que esse é mais um exemplo onde acontece tudo o que não deve acontecer. É porque eu já visitei, e quando lá cheguei, o cartão de visita era um cadeado em que os funcionários trabalhavam diariamente à porta fechada, inclusive uma funcionária grávida. Não foi no tempo do Sr. Ministro, mas esta é a realidade dos intermunicipais, que normalmente até estão ao pé de aterros e, portanto, é longe da vista, longe do coração, onde as pessoas, nenhuma família vai procurar um cão para adotar, a um canil intermunicipal que é ao pé de um aterro, onde está fechada, a porta fechada, neste caso até com um cadeado, e onde bem sabemos que, ao invés de promoverem a adoção de proximidade, mandam a mais de 100 de animais para outras associações que, por sua vez, mandam os animais para o estrangeiro. Isto não é boas práticas. E tenho a certeza absoluta que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado são os primeiros a concordar comigo. E, portanto, convido-o a ir ao Intermunicipal de Proença, até estou disponível para o acompanhar e perceber que nem todas essas respostas são boas respostas, porque estou a falar com conhecimento de causa. Depois, naquilo que diz respeito ao bem-estar animal e aos médicos veterinários na função pública, eu recordo que o PSD votou contra a proposta no Orçamento de Estado para a criação de uma carreira especial. E, portanto, olha, o PAN não tem nada contra que se reforce os médicos veterinários, sejam para acompanhar o bem-estar animal nas explorações pecuárias, no transporte de animais vivos, e aqui, Sr. Secretário de Estado, confundir o transporte de animais vivos de cavalos com o transporte de animais vivos de ovelhas e outros tipos de animais que são mortos no destino, não é a mesma coisa. E, por fim, porque temos só 2 minutos nesta ronda, o bem-estar animal nas escolas para a sensibilização. É evidente que temos de ter uma estratégia nacional que sensibiliza a população, mas desde 2016 que a lei obriga, a Lei 27 de 2016 prevê que sejam dados conteúdos pedagógicos. Perguntem em que ponto é que está a criação do manual, que ele é absolutamente fundamental para esse efeito, e a Sra. Deputada já aqui não está, mas uma coisa tenho certa, se hoje em dia se quisessem voltar atrás na lei do não abate, o país inteiro sairá à rua, porque o país não quer abates nos canis municipais, quer boas práticas, e tenho a certeza absoluta que o Sr. Ministro não vai querer, sob a sua égide, voltar a matar aqueles que são conhecidos como nossos melhores amigos, e, portanto, nos canis municipais. E, portanto, quando é que a estratégia e o bem-estar animal nas escolas vai estar efetivamente Muito também obrigado, em curso. Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor, 2 minutos. Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado tem tido com o seu colega do Ministério da Educação objetivos em termos de ações para não só
a questão do bem-estar animal, como também a questão da responsabilidade e da detenção responsável. Há um ponto onde eu discordo, é a generalização que faz. Quando há um canil, por exemplo, intermunicipal, que não funciona, está a generalizar e a partir do princípio que nenhum funciona. E também está a partir do princípio que aquele não melhorou, o que eu não sei se é o caso, mas presumo que tenha melhorado, mas não tenho problema nenhum em ir visitá-lo. Há uma outra questão que é interessantíssima, que é todos estão a favor do bem-estar animal. Todos estão a favor de um centro de recolha oficial. Mas depois não pode ser na minha terra, na minha freguesia. E depois, por isso, são muitas vezes empurrados. Pois. Por isso é que muitas vezes são empurrados para zonas mais longínquas. É como a questão, hoje há falta de ovos em muitos Estados-membros da União Europeia. Há uma colega minha que deu a explicação em direto na televisão ao dizer, pois, nós não conseguimos, com a legislação toda que existe, não conseguimos licenciar aviários. Portanto, aqui, é verdade isto, é verdade. E, portanto, isto significa que há aqui um trabalho de todos, mas não se generalize, e em termos daquilo que é a partilha e o objetivo de solidariedade e partilha num território, as viaturas médicas veterinárias que pela primeira vez existem nos avisos, tem esta possibilidade de, não havendo veterinário num concelho, ele poder o de outro concelho fazer esse respectivo serviço. Muito obrigado, Sr. Ministro.